Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Lucas 19, vamos estudar a partir do verso 28. Vamos fazer hoje uma leitura um pouco mais extensa, mais do que o normal. Vamos ler aí 10 ou 12 versículos. E vou te dar uma força aí, porque talvez você não tenha feito ainda o seu devocional de hoje. Vamos colocar a leitura em dia aí, vamos ler juntos. Já vai dar um up aí, né? Um up no seu devocional, em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Aleluia, tem os irmãos se revirando aí ainda, vamos aguardar. Se você pode também, tem aqui atrás, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto vai falar sobre a última semana de vida de Jesus, os últimos fatos, os últimos acontecimentos da vida natural antes da ressurreição do Senhor Jesus. E nós cremos que esse texto contém ensinos proféticos poderosos que podem nos ajudar muito na nossa caminhada cristã e podem trazer luz a muitos problemas que talvez eu e você estamos enfrentando. Quando o Senhor me entregou esse texto, foi um grande presente, porque eu comecei a entender coisas que até então não entendia. E através do entendimento pude solucionar algumas coisas que estavam travadas na minha vida. E eu quero compartilhar com você, porque eu creio que a palavra do Senhor ela é multiforme na sua graça. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E dito isto, ia caminhando adiante e subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhes direis: porque o Senhor o há de usar. Em outras traduções, porque o Senhor há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como ele lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor há de usar. E trouxeram-no a Jesus, e lançaram sobre o jumentinho as suas vestes, e puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Aleluia. Oremos. Me ajude em oração, se você pode, Pai. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, te pedimos agora que a Tua palavra seja uma vez mais introduzida no nosso coração, que a Tua mensagem seja reta, Senhor, seja aplicada, seja aplicável, e que a Tua palavra, Senhor, nessa noite nos transforme. Usa, Senhor, a Tua multiforme graça, para que a Tua palavra entre em cada coração da maneira com a qual Tu desejas, Senhor. Espírito Santo, que todos nós saiamos daqui transformados. Jesus, que aquilo que é conhecimento do homem, que aquilo que é razão da terra, nós deixamos de lado agora, Senhor, e queremos aquilo que vem do alto,
porque a tua palavra assim nos instrui que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Anula, Senhor, a minha debilidade, e que aquilo que for dito, Senhor, seja do teu agrado. Assim oramos e assim bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que existe um ápice no Evangelho. Você vai lendo as cartas, você vai lendo os evangelhos, a biografia sobre Jesus, seja ela escrita por João, por Mateus, por Lucas, por Marcos, você vai ver que toda a história, toda a cronologia de Jesus aponta para um fim. E esse fim, esse ápice, essa grande vitória, está concentrado no ato da cruz do Calvário. Na cruz do Calvário é consumada a nossa libertação. Na cruz do Calvário se reestabelece a conexão entre a humanidade caída e Deus. Na cruz do Calvário, irmãos, coisas poderosas acontecem. Quando Jesus morre na cruz, nós começamos a perceber uma sucessão de fatos que vão dando início a uma nova história. A história da humanidade, ela fica dividida entre a cruz de Cristo, as coisas que aconteceram antes da cruz e todo o resto que aconteceu depois da morte e da ressurreição de Cristo. Agora, o interessante, irmãos, é que a cruz, ela é o emblema da vitória. A cruz, ela é o símbolo da nossa redenção. A cruz é o ápice do ministério de Jesus. Mas a cruz, irmãos, a morte de cruz em si, ela não era apenas um chavão, ou apenas uma conexão, ou apenas um símbolo do que Jesus precisava fazer para então nos dar a vida eterna. A morte de cruz, ela é tão poderosa em Jesus, porque a morte de cruz de Jesus foi precedida por uma vida diferenciada de todas as outras que também morreram na cruz. Para clarear, é assim, irmãos. Alguns discípulos tiveram mortes mais difíceis, humanamente falando, do que a morte de Cristo. Alguns foram cerrados ao meio, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, alguns foram martirizados em praça pública. Então a morte em si, o final da vida natural em si, não foi o que decretou a nossa liberdade e a nossa vida eterna em Deus, restituída por Jesus em si. Porque algumas pessoas também morreram crucificadas. No dia em que Jesus foi crucificado, também outros 2 ladrões foram crucificados. A morte por cruz, por crucificação, era uma morte dada a todo aquele que cometia um erro grave durante o Império Romano. Então a morte de cruz não foi exclusividade de Jesus. A morte de cruz não foi exclusividade do nosso Cristo. Outras pessoas também morreram na cruz. Agora a pergunta é, se outras pessoas morreram também em cruz, por que a cruz de Cristo fez tanta diferença? Por que a cruz de Cristo liberou um poder sobre a humanidade que transformou para sempre a história da humanidade? Porque a cruz de Cristo deflagrou, apertou um botão que fez com que aquele abismo que nos separava de Deus fosse reconectado com o Pai e nunca mais esse abismo se abriu. Essa é a grande pergunta, irmãos. Porque a cruz de Cristo é poderosa. A morte do Senhor nos salvou, a morte do Senhor abriu um canal para a vida eterna. Mas se outros também morreram ali, qual foi a diferença da cruz de Cristo? A grande diferença, irmãos, é que
Jesus, ao morrer na cruz, ele está fechando uma vida pública de 33 anos, aonde ele chega na cruz do Calvário com uma condição de morte a qual nenhum homem conseguiu alcançar. Jesus, ao estar prestes a morrer e entregar o seu espírito, ele chega na cruz do Calvário em uma condição a qual nenhum outro ser humano conseguiu chegar. E qual é essa condição? Qual foi a grande diferença de todos os outros homens e mulheres de Deus que morreram, mas não conseguiram salvar a humanidade? Por que Cristo salvou? Quando nós vamos para o Éden, nós vamos ver o primeiro pecado. O primeiro pecado que aconteceu e que roubou a intimidade do homem com Deus, e a Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. No Éden estava tudo perfeito, no Éden tinha conciliação, no Éden tinha comunhão, o Éden era o lugar perfeito de relação com Deus e os homens, até que Adão come do fruto que Eva lhe deu, e eles, ao comer, pecam. E ao pecarem, eles são destituídos da glória. Ao cometerem aquele pecado, eles são expulsos do paraíso. Ao cometer aquele pecado, eles agora perdem o direito de viver no ambiente de presença de Deus em que viviam até então. E qual foi o pecado? O pecado, meu irmão, não foi ter dado uma mordida em uma maçã. O pecado não foi eles terem tocado, olhado, desejado um fruto. O pecado original que nos tirou da presença e nos expulsou do jardim foi o pecado da desobediência. Ao desobedecer, nós nos desqualificamos do ambiente preparado por Deus. Todas as vezes que desobedecemos, somos destituídos do poder e da glória que Deus nos deu. Então, quando eles desobedecem no jardim, eles jogam fora a sua glória, jogam fora a intimidade que tinham com o Senhor, e mais, eles saem daquele ambiente preparado por Deus, por conta de um único pecado. Qual é o pecado? Desobediência ao Senhor. Aí, irmãos, por um homem, por uma queda, o pecado entra e contamina toda a humanidade. Depois daquele pecado, daquela desobediência, todas as gerações foram contaminadas por causa daquele pecado, porque ao desobedecer, nós não desobedecemos apenas ao Senhor, e aquele pecado fica restrito à nossa vida. A desobediência vai contaminando ambientes. E quando ele peca, quando eles desobedecem, é incrível que no mesmo dia, não foi milhares de anos depois, no mesmo dia, após a queda, no final do dia, Deus vem. Porque Deus, meu irmão, quando caímos, quando desobedecemos, quando tropeçamos, Ele não fica de longe esperando o sofrimento humano, esperando que nós nos acabemos e não tenhamos mais uma oportunidade, não. No momento em que houve a queda, naquele momento houve uma profecia sobre Jesus, que viria e pisaria a cabeça da serpente, e um dia nos reconectaria com o Pai. Quando o pecado aconteceu, na hora o projeto de reconstrução também começou. Agora, meu irmão, poderoso é que o pecado da desobediência precisava agora ser pago. Alguém precisava vir a essa terra e chegar até a cruz em condições de pagar aquele erro inicial. E qual foi o erro inicial? Desobediência. Como é que Jesus chega na cruz do Calvário? E por que a cruz do Calvário de Jesus é tão poderosa?
Porque Jesus, quando chega, toda a sua trajetória de 33 anos, não tem uma mancha, não tem uma ruga, não tem um erro, não tem uma sequer desobediência. Jesus chega na cruz pleno, perfeito, e ele pode dizer: Pai, está consumado, eu vim e venci a desobediência dos homens, fui obediente a ti, e por isso eles estão salvos. Essa é a diferença de Jesus para todos os outros. Moisés foi um homem de Deus, mas ficou irado e bateu na rocha, desobedeceu. Davi foi um homem de Deus, mas colocou os olhos onde não devia e desobedeceu. Jesus não, meu irmão, ele foi 100% obediente, obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que Jesus é tão poderoso, é por isso que nesse nome nós podemos confiar, é por isso que quando Ele fala, acontecem, porque Ele foi 100% obediente. E aí, meu irmão, você vai ver que Jesus, para obedecer, precisou se esforçar muito. O nível de exigência de Deus, o Pai, com Jesus, o Filho, foi altíssimo. Imaginemos nós, que todos nós aqui estamos em um processo seletivo, e estamos pleiteando uma vaga, e todos nós vamos prestar essa prova, e aí quando saímos daqui, nos reunimos do lado de fora, a prova acabou, e aí nós começamos a conversar sobre o grau de dificuldade da prova, o grau de dificuldade da avaliação a qual nós fomos submetidos. E aí, meu irmão, vamos supor que essa prova tivesse 100 questões. O que determina se a prova foi difícil, se o processo seletivo foi extremo, foi exigente, está pautado sobre 2 aspectos da prova. O primeiro, a quantidade de questões. Segundo, o nível de cada questão que foi colocado ali. Pode ser 100 questões, mas se elas forem fáceis, a gente vai dizer: bom, a prova foi muito fácil. Podem ser 100 questões e as 100 questões serem muito difíceis. E aí nós vamos dizer: nossa, foi quase impossível essa prova. Agora tem um outro elemento. As questões podem ser extremamente difíceis, mas se você só precisar acertar uma questão, tem 100, meu irmão, e são todas difíceis, mas se você acertar uma, você está dentro. Certamente o nosso coração do lado de fora iria dizer: bom, eu acho que eu passei, porque talvez até no chute, eu consegui bater na trave e acertei uma, estou dentro, glória a Deus. Com Jesus, a prova que Ele foi submetida pelo Pai não foi assim. A prova que Jesus foi submetido pelo próprio Pai foi extremamente exigente. As questões que Jesus teve que responder para chegar na cruz do Calvário, em condição de dizer: está telestai, que está consumado, para nos salvar, foi extremamente rigorosa. As questões que Jesus teve que acertar, meu irmão, eram as profecias. O Pai liberou várias profecias antes do Filho chegar. As profecias não servem apenas para a gente olhar no que está escrito e dizer: bom, Jesus fez isso, Ele é o Messias. Não é apenas para isso. As profecias serviam para que Jesus cumprisse cada uma delas e chegasse na condição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para salvar a humanidade. Jesus não podia deixar uma profecia para trás, não podia deixar nada dito a respeito dele para trás. Ele precisava ser 100% obediente. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que a primeira profecia sobre Jesus surgiu no Éden. O próprio Deus profetiza sobre Jesus dizendo: Ele chega para a serpente e diz: agora eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. A descendência, o fruto, a semente da mulher vai pisar na tua cabeça, e tu vais ferir-lhe o calcanhar. Jesus, na cruz do Calvário, ele completa essa profecia,
pisando na cabeça da serpente e triunfando sobre a morte. Alguns estudiosos dizem que a ferida no calcanhar foram os cravos que prenderam os pés de Jesus na cruz. A profecia tinha que se cumprir à risca, e a primeira foi lá no Éden. Jesus, quando vem, precisaria ter essa autoridade de pisar na cabeça da serpente. Meu irmão, ele teve essa autoridade, conquistou em obediência e nunca mais perdeu. Não existe problema espiritual que fique de pé diante de Jesus. Se nós somos de Jesus, em nós o maligno não toca, diz a palavra. Não ande mais cabisbaixo, não ande mais com medo do futuro, não ande mais com medo de palavras maldizentes ao teu respeito. A palavra de Deus diz: contra Jacó e contra Israel não vale encantamento, porque o povo se levanta como leão e como leoa, e não se deita até vencer as suas presas. A tua tenda, a tua casa, meu irmão, está debaixo das asas do Senhor. Em você o mal não toca. Por isso ele é poderoso e a cruz dele é poderosa. Ele chegou numa condição de pisar na cabeça da serpente. A primeira profecia. O tempo passa e então Moisés, fazendo sinais e maravilhas no meio do povo, leva o povo, libertando o povo do Egito, leva para o deserto. E no deserto então Moisés libera uma profecia sobre Jesus. Moisés vai dizer: olha, vocês viram os sinais que eu realizei, vocês viram aquilo que Deus fez através de mim, mas prestem atenção. Chegará um dia que Deus vai levantar no nosso meio um profeta semelhante a mim. A esse, quando se levantar, a esse vocês escutem tudo que ele disser. Ele estava falando de Jesus, que é o verbo vivo de Deus. Ele estava dizendo: olha, eu falhei em algumas coisas porque eu sou humano, mas chegará um homem no nosso meio que ele é Deus. Quando ele falar, vai acontecer. Escutem o que ele disser. É por isso, meu irmão, que eu e você podemos escutar o que Jesus está dizendo e dizer: eu creio, porque vai acontecer. É por isso que, por mais absurdo que seja a profecia que você carrega da parte de Jesus, por mais absurda que seja a promessa que você carrega, se foi Jesus quem falou, meu irmão, aquele que há de vir em breve virá e não tardará, e o justo viverá pela fé. Ele é 100% confiável. Ele é 100% confiável. Às vezes andamos por caminhos que parece não, a promessa não está acontecendo, as coisas não estão acontecendo, está tudo muito mais difícil do que no começo. Ei, traga à memória aquilo que te dá esperança. A nossa esperança é Jesus, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo na tua vida, esperança da glória, esperança de dias melhores, esperança de cumprimento de promessa, esperança. Moisés profetiza e esse Jesus vem debaixo dessa palavra. Jesus não podia falar alguma coisa que não acontecesse. Jesus não podia, ele não podia. Tinha uma profecia ao seu respeito. Tudo que ele falasse tinha que acontecer. E ele vem e tudo o que ele disse aconteceu. O tempo passa e Isaías agora vai começar a ver Jesus e vai profetizar sobre Jesus. Isaías é um dos maiores profetas messiânicos, foi aquele que colocou em ordem o maior número de questões que Jesus precisava acertar na caminhada. Em Isaías 9,6, ele vai ver o nascimento de Jesus. Jesus não podia nascer em qualquer lugar, Jesus não podia nascer de qualquer família, Jesus precisava nascer no lugar certo, no momento certo, na região correta, com o pai e com a mãe corretos. Jesus tinha que cumprir profecias antes de vir à terra. E aí então Isaías vê o seu nascimento e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da extensão do seu governo e dessa paz jamais haverá fim. A profecia estava dizendo: quando esse menino nascer, ele vai começar a governar, porque ele traz sobre os seus ombros o governo. Não é um governo, meu irmão, não é o governo de uma área, não é o governo de uma nação, não. Jesus, quando vem, traz o governo de toda a eternidade para a terra.
E aí a minha pergunta é: você aceitou o Senhor como teu único e suficiente Salvador? Então tira da tua mente que essa área de tristeza está sem controle. Deus continua no seu alto e sublime trono, e Jesus continua tendo todo o governo. Essa área que aos teus olhos está descontrolada, ei, Jesus continua sentado no trono do teu coração, Jesus continua no controle da tua vida, Jesus continua no controle da tua família, Jesus nunca mais perdeu o controle, Ele veio com o governo e governa para todo sempre. Jesus poderoso nas batalhas. Jesus que traz à existência coisas que não são com uma palavra, porque Ele foi 100% obediente. Ele veio a essa terra como um menino, diferente de Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, que não tinha genealogia. Jesus não poderia ter nascido em um lugar escondido e ninguém ver, não. Jesus tinha que ter o seu nascimento em público. Por isso disseram: um menino nos nasceu. Todos precisavam ver o menino. Ele não poderia nascer escondido, ele não poderia nascer em um lugar que ninguém viu e depois de grande aparecer, não. Todos teriam que testificar: esse nasceu menino, foi perseguido, mas venceu para a eternidade. Como um menino ele vem, é perseguido. O governo romano começa agora, quando Jesus nasce, uma perseguição. O pai faz nascer uma estrela lá no Oriente, e aí essa estrela nasce e os reis magos começam a ver aquela estrela, e eles conheciam a profecia e eles começam a seguir a estrela. Os céus, quando Jesus nasceu, começou a se mover para indicar o lugar aonde o Rei da Glória estava. E é interessante que esses reis magos, quando chegam, eles vão perguntar para o rei romano. Eles vão perguntar para aquele que está governando naquela região, o povo de Deus, e ele vai perguntar: aonde nascerá? Aonde nasceu o rei dos judeus? E aquele rei fica atordoado, dizendo: tem um rei nascendo no nosso meio, eu corro risco, o meu reinado corre risco. Meu irmão, não era apenas para que o rei romano soubesse que Jesus estava nascendo, é para que ficasse cravado na eternidade que podem ter reis humanos perseguindo quanto for, mas se o Rei da Glória entrar, não tem perseguição que possa o matar ou o deter. Se Jesus entrou na tua vida, não tem perseguição humana que vai parar o sonho de Deus na tua vida. O povo de Deus, quando estava no deserto, antes de sair, ainda com Moisés, se levantou um faraó que não conhecia José e começou a perseguir o povo. O povo estava trabalhando diligentemente, mas esse faraó começou agora a endurecer, não dava mais o material e exigia que o povo de Deus cumprisse as suas obrigações, construindo os tijolos, as mesmas quantias, e o povo não conseguia vencer aquela carga, e ele ficou oprimindo o povo de Deus, oprimindo. A ideia dele era matar o povo de Deus no cansaço pela opressão. E aí o texto vai dizer algo maravilhoso, que é o DNA que eu e você carregamos como filhos de Deus. O texto diz que quanto mais Faraó perseguia e oprimia, mais o povo de Deus crescia e se multiplicava. Você está sendo perseguido, meu irmão, essa perseguição, ela é espiritual, mas é para o teu fortalecimento, para o teu crescimento e para multiplicar as habilidades de Deus na tua vida. Creia com todo o teu coração que Jesus foi 100% obediente e Ele tem poder para com uma palavra mudar a nossa história. Isaías vê esse menino. Os reis chegam, vão até onde Jesus está, levam ali ofertas. E aí, em Belém, onde os pastores também estavam cuidando dos seus rebanhos, ao mesmo tempo que a estrela nasce no Oriente e traz os ricos para ofertarem no ministério de Jesus, no mesmo tempo, um anjo aparece para os pastores que estão cuidando dos seus rebanhos. E o anjo diz: paz na terra e boa vontade para com os homens, porque em Belém nasceu o Salvador.
Aleluia. E eles ficam pasmos, e o anjo diz: ele está lá em uma casa envolto com panos, e enquanto eles estão assim, um exército celestial vem e começa a cantar e adorar a Jesus. Quando os anjos vão embora, esses homens, esses pastores simples, pastor era a categoria mais baixa da sociedade, agora não são reis que são avisados, agora são pastores, os mais humildes, aqueles que ninguém teria em honra. Eles também recebem um convite especial para ver Jesus, porque em Jesus não existe acepção de pessoas, vai o rico, vai o pobre, vai o negro, vai o branco, todos são bem-vindos diante de Jesus. Louvado seja Deus. Talvez aonde você está tenham restrições, lugares que você não pode acessar, panelinhas que não deixam você entrar, lugares em que você está trafegando, mas você tem uma liberdade cerceada. Meu irmão, creia em Jesus, porque Ele é aquele que abre porta e vai te dar acesso, e porta que Ele abre, ninguém mais fecha. Os homens podem fazer panela, mas o Senhor tira a tampa e chuta tudo e diz: vem, amado do meu Pai, entre, Ele está de braços abertos dizendo: não tem especiais, vocês são todos filhos, e comigo tem porta aberta para todos vocês. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: por que vocês estão assim preocupados? Ei Maria, ei João, ei Pedro, ei Marlon, por que você está assim preocupado? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho, e às vezes nós dizemos o que Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como conheceremos o caminho? E aí Jesus olha para mim e para você nessa noite e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por Jesus o caminho está livre, ninguém nos detém. Por ser obediente a todas essas profecias, Jesus chega na cruz do Calvário podendo dizer: Pai, está pago. Aquela desobediência inicial foi completamente paga pela minha obediência total. Consumado está. Por isso Jesus não é Pedro, não é João, não. Jesus é poderoso, Ele é o Rei da glória. O salmista no Salmo 24 declarou: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Aleluia. Ele está abrindo acesso, meu irmão, Ele está abrindo acesso. Ele está abrindo acesso para você passar, Ele está abrindo acesso, Ele está abrindo caminhos, Ele está te reconectando a sonhos, Ele está te reconectando à presença, Ele está te levando de volta para o jardim que você foi destituído, mas pela obediência dEle, nós temos de novo livre acesso ao coração do Pai. Poderoso Jesus, poderoso Jesus, poderoso. Isaías diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando Maria gera Jesus, ela não apenas está tendo um filho. Quando Maria coloca Jesus para o lado de fora, quando ela dá a luz a Jesus, ela não está dando a luz a um filho, mas ela está recebendo um filho. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quando Jesus vem, Ele não se torna filho de Maria, Ele vem como filho de Deus. E esse unigênito do Pai foi gerado para a humanidade, então Ele veio como filho do próprio Deus.
Meu irmão, filho significa carregar o mesmo DNA, as mesmas características genéticas, carregar a herança e o poder de herdar. Jesus veio à terra trazendo o poder do céu. Aquilo que o Pai realizava, ele veio para realizar. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: as palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo. Olha Jesus 100% obediente. Nem as palavras que Jesus falava eram dele. Tudo que Jesus falava, passo por passo, cidade por cidade, lugar em lugar, todas as palavras, cada centímetro da vida de Jesus estava cronometrado. Jesus precisava acertar em tudo. Então ele disse: as palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes em Deus, credes também em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda fará obras maiores do que essa. O que Jesus estava dizendo: como assim as mesmas obras? Qual foi a obra que Jesus realizou? Obediência. Se nós crermos em Jesus, nós também seremos obedientes. E a obediência, meu irmão, ela abre acessos e nos coloca em lugares de onde antes o inimigo tentou nos tirar. Você que está aqui e tem família dividida, você que está aqui e tem problemas de relacionamento entre familiares seus, essa desavença, essa rachadura, ela é fruto de um pecado original, desobediência. Em algum momento a desobediência ocorreu e a família se rachou. Ou é a desobediência por falta de perdão, porque a palavra manda perdoar, ou é desobediência pela ganância, e a Bíblia diz que nós não devemos ser gananciosos, ou algum princípio espiritual foi quebrado. Agora deixa eu te dar uma boa notícia: se pela desobediência vem a divisão, pela obediência vem a união. Você vai obedecer e a tua casa vai voltar a ter paz para a glória de Deus. Você vai voltar a obedecer com todas as tuas forças e você vai viver o Rei da Glória na tua casa. Isaías, quando profetiza, diz: o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro. Jesus foi obediente 100%, e quando ele dá um conselho, meu irmão, coloque em prática. Se Jesus está te dando um conselho nessa noite e a palavra está entrando no teu coração e Deus está te mostrando o que precisa ser feito, qual é a área de desobediência que precisa ser anulada com a obediência, meu irmão, sai correndo hoje, pula para dentro da obediência, porque você vai usufruir de tudo que Deus tem preparado para a tua vida. Isaías não vê apenas o nascimento de Jesus, Isaías vai ver também a sua crucificação. Essa última semana de vida que nós lemos de Jesus, talvez vai conter o número de profecias mais intensas que Jesus precisava cumprir. Quanto mais a cruz se aproximava, mais profecias estavam para se cumprir. Jesus não podia errar em nada. A Bíblia diz que existiam profecias até para o tipo de roupa que Jesus iria trajar no dia da crucificação. Porque existia uma profecia dizendo que eles lançariam sorte sobre a sua capa e que eles iriam dividir as suas vestes. Jesus não podia ir despreparado, até as roupas teriam que ser aquelas que o Pai determinou. Todas as vezes que eu e você nos lembrarmos da cruz, não vamos lembrar apenas da morte, vamos lembrar de toda a trajetória santa do nosso Senhor e obediente Salvador. Isaías vai ver Jesus na cruz. E aí na cruz a profecia diz que Jesus teria que estar moído. Jesus na cruz precisava estar esfacelado, porque a profecia dizia o seguinte, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A profecia dava uma conotação de que Jesus estava transfigurado na cruz do Calvário. Porque a profecia dizia o seguinte, que as pessoas olhando para ele desprezavam ele, escondiam o rosto. A expressão de Jesus sangrando na cruz era tão horrenda que as pessoas desviavam o olhar.
Se a profecia dizia que ele tinha que ser moído, ferido, você começa a entender por que na hora dos açoites de Pilatos, Jesus não reagiu. Porque enquanto estava fazendo a via dolorosa e sendo achincalhado, Jesus não tentou minimizar as suas dores. Porque ele sabia que cada uma daquelas feridas fazia parte de uma profecia que iria salvar a humanidade. Ele não se poupou porque tinha que cumprir à risca o que foi dito. Isaías 53 vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque Jesus foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, ele não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e nós não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por ferido, aflito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Na cruz do Calvário, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na hora dos açoites ele não se defendeu, porque foi por aquelas pisaduras que o meu e o seu nome foram escritos no livro da vida. Ele foi moído, completamente moído, porque a cada uma daquelas dores, meu irmão, tinha um nome a ser escrito e salvo. Por isso ele não se poupou. O final desse texto, Isaías vai escrever dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Pilatos questionava e Jesus se calava. Eles dizem: tu és o rei dos judeus. Olham quantas coisas falam a teu respeito. E Jesus calado. Levaram ele para um julgamento falso, forjado, e lá bateram no seu rosto, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos e com uma cana batiam na sua cabeça. Enquanto ele apanhava, colocavam um manto escarlate nas suas costas, e batiam nele e diziam: profetiza, quem te bateu? E Jesus quieto, porque sabia que o Pai tinha escrito: você vai morrer como ovelha, filho. Está escrito que você não pode revidar, está escrito que você tem que chegar na cruz desse jeito, como uma ovelha muda. Porque todas as vezes que Jesus se calou, ele deu voz para o seu povo, a mim e a você. Porque todas as vezes que ele foi afligido e açoitado, ele deu liberdade e saúde para cada um de nós. Por isso passarão os céus e a terra, e todas as nações continuam correndo para Jesus, porque ele continua sendo o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. A profecia de Isaías se cumpre à risca. Mas antes da profecia se cumprir, começa essa última semana. O texto vai dizer que Jesus sobe para Jerusalém.
É a última vez que Jesus vai subir para Jerusalém. É a última vez que Jesus vai entrar na cidade santa. Essa entrada é diferente de todas as outras. Essa vai ser a entrada triunfal. Essa vai ser a entrada que precede a sua morte e ressurreição. Essa é a entrada que precede a vitória eterna do povo de Deus. Jesus todos os anos ia a Jerusalém. De algumas maneiras Jesus entrou na cidade. Quando menino, aos 8 dias de idade, Jesus foi carregado pelos pais. Foi levado ao templo, apresentado ao Senhor. Aos 12 anos tem uma festa, os pais vão embora e Jesus fica no templo. Os pais começam a procurar Jesus. E depois de 3 dias encontram Jesus no templo, sentado, fazendo perguntas e respondendo perguntas dos doutores da lei aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, uma sabedoria absurda. Deixavam todos boquiabertos com aquele entendimento. E o pai e a mãe, quando encontram Jesus, dizem: filho, por que tu fizesse isso conosco? Eu e teu pai estávamos preocupados, te procurando. E Jesus diz: por que vocês me procuravam? Vocês não sabem que me cabe cuidar das coisas do meu pai? Parece que perdeu Jesus aí, meu irmão. Parece que ele se afastou um pouquinho, você não está conseguindo encontrar. Ei, pula de cabeça nas coisas do Pai, você vai encontrar Jesus. Talvez você tenha um chamado, você é um levita, um adorador, um pregador, um ministro, um missionário. E algo aconteceu e você se frustrou. E você tem deixado o seu ministério de lado, as coisas do Senhor de lado, e aí você diz: eu já tive mais quente. Deus está dizendo: ei, só volta para cuidar das coisas do Pai, porque o Filho também está cuidando das coisas do Pai, e você ficará avivado para a glória dEle. Um dia o Senhor nos levou ao Uruguai, e lá nós conhecemos um pastor bem velhinho, e esse pastor, todas as vezes que ele fala de Jesus e ele chora. Um homem que dedicou a sua vida inteira ao Evangelho, e todas as vezes que cita o nome de Jesus, chora. Chora porque sente a presença, chora porque é íntimo de Deus, chora porque sente o fogo do Espírito que jamais se apagou da sua vida. E o segredo desse fogo não é porque ele é especial, o segredo do fogo é porque ele sempre cuidou das coisas do Pai. Em nome de Jesus, chegou o tempo de voltar. Em nome de Jesus, chegou o tempo de mergulhar de cabeça nas coisas que Deus te deu. Se Deus te chamou, meu irmão, chegou o tempo de voltar a cuidar das coisas do Pai, porque você vai ter um encontro poderoso com Jesus. Ele continua no mesmo lugar, Ele não mudou, Ele continua lá, nesse ambiente. Jesus está no templo, Ele está em Jerusalém aos 12 anos de idade. A Bíblia vai dizer que depois, aos 30 anos por aí, Jesus vai voltar a Jerusalém. E agora Jesus vai voltar a Jerusalém conduzido pelo inimigo. Jesus, cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado, vai ao deserto e começa uma prova, uma tentação. E o inimigo tenta Jesus, dizendo: transforme essas pedras em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o inimigo pega Jesus, e diz o texto que ele transporta Jesus para o pináculo do templo. O inimigo pega Jesus e coloca Jesus no lugar mais alto da igreja. Jesus, ao morrer na cruz, recebeu o título de cabeça da igreja, diz a palavra. O lugar mais alto da igreja é de Jesus. Só que esse lugar só seria alcançado quando ele passasse pela morte de cruz. E o inimigo leva Jesus ao lugar que seria dele, mas antes da hora.
Jesus está num lugar alto e num lugar que seria seu. O problema, meu irmão, não é conquistar o lugar, o problema é quem nos levou até aquele lugar. Porque o inimigo levou Jesus e quando colocou ele no lugar que seria dele antes da hora, ele disse: lança-te daqui abaixo. O problema de chegar num lugar que é nosso antes da hora, ou conduzido não pelas mãos do Senhor, é que, meu irmão, se chegamos antes da hora, não estaremos preparados, e se não foi Deus quem nos levou, certamente essa força uma hora vai querer nos jogar para baixo, mas com Jesus e esperando em Deus, nós vamos viver a plenitude dos sonhos. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Não tome atalhos em nome de Jesus, não pegue atalhos em nome de Jesus, e espere, você tem uma promessa, é o Senhor quem vai te levar a esse lugar para a glória dEle. Jesus está lá no alto do templo, e o inimigo cita a palavra, dizendo: lança-te daqui abaixo, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te guardem em suas mãos, para que você não tropece com pedra alguma. O inimigo cita o Salmo 91, e Jesus tentado, meu irmão, a tentação não era matar Jesus fisicamente, a tentação era apenas para fazer Jesus desobedecer. A tentação, meu irmão, não é para te matar. Se você desobedecer, se eu e você desobedecermos, nós somos destituídos daquele ambiente de promessa. Por isso mesmo chorando, obedeça. Por isso mesmo triste, obedeça. Por isso mesmo cabisbaixo no olho do furacão, obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, disse o Senhor. Lembra do povo de Deus entrando em Canaã? A primeira cidade a ser conquistada tinha que ser Jericó, uma cidade fortificada com muralhas. E Deus dá uma instrução a Josué. Deus diz: vocês vão entrar, e vocês vão rodear a cidade durante 7 dias. Nos 6 primeiros dias, uma volta de cada vez. Apenas os sacerdotes, os levitas, eles vão tocando a trombeta, e todo o povo vai em silêncio. Durante 6 dias, uma volta, e no 7º dia, então, 7 voltas. E na última volta, vocês então vão berrar, vão declarar, vão adorar ao Senhor em plenos pulmões. Imagina você, meu irmão, em volta de uma cidade murada, forte, inimigos do lado de dentro, e no primeiro dia você dá uma volta e volta para casa, e no segundo dia você se levanta, se arruma, veste as sandálias e vai de novo, mais uma volta, e fica olhando para o muro e nada acontece, e isso de novo no terceiro, de novo no quarto, de novo no quinto, e nada acontece. Só que é melhor obedecer do que parar. Você está fazendo e a porta ainda não se abriu. Ei, continua, não pare na 5ª volta, não pare na 6ª. Quando chegar o que é perfeito, o 7º, meu irmão, a muralha vai cair, a porta vai se abrir. Não pare até chegar na perfeição de Deus. Aleluia, aleluia. Não pare, meu irmão, não pare. Você está obedecendo em silêncio, você está obedecendo e ninguém está vendo, você está obedecendo e não tem resultado nenhum. Ei, continue em obediência, uma hora vai cair. E o texto vai dizer que Jesus entra agora em Jerusalém, depois dessas tantas entradas, e essa é diferente. Jesus sobe, diz a palavra, para Jerusalém. Jesus nasce em Belém. Belém é uma cidade que está na mesma altura de Jerusalém. Só que quando Jesus nasce em Belém, Deus dá uma ordem ao seu pai: leva o menino para o Egito. Egito era descida, Egito era anonimato, Egito era lugar estranho. Jesus ia subir para Jerusalém, lugar de paz. Mas antes de subir para Jerusalém, lugar de paz, ele teve que descer para o Egito. Meu irmão, todas as vezes que Deus vai te levar para um lugar alto, o lugar que precede o lugar alto, às vezes tem uma pequena queda, uma pequena prova, um pequeno declínio na sua capacidade de realização. Foi assim com Jesus. Não foi de Belém para Jerusalém, foi de Belém para o Egito.
Talvez você se sente assim, lugar estranho. Egito é lugar de escassez. Talvez você já teve com as suas contas equilibradas, a sua vida financeira, a sua vida econômica em um outro patamar, e depois que você começou a se dedicar às coisas do Senhor, parece que algo degringolou aí no processo, e você diz: meu Deus, está pior do que antes. Meu irmão, o processo de Jesus geralmente é assim: antes de vir a glória eterna, dá uma pioradinha, mas no final, nunca mais voltará a piorar para a glória dele. Lembra do cego em Jerusalém? Aquele homem era cego de nascença. Jesus entra na cidade. E aquele homem, ele nunca viu. Vivia em um lugar de pouca clareza. Talvez você se sinta assim, um lugar de pouca clareza. Você consegue identificar muito pouco as oportunidades, as coisas que acontecem à sua volta. Assim estava aquele cego, até que ele se encontra com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus cospe na terra, faz lodo com barro, pega aquele lodo e coloca nos olhos do cego. Meu irmão, ele já era cego. Agora o processo de cura, ele está cego e agora tem o constrangimento de também estar sujo. Ele está cego e agora está com areia nos seus olhos. Já estava ruim, mas parece que piorou. Essa piora, meu irmão, é simplesmente para treinar a nossa obediência. Em nenhum momento o cego questionou o processo terapêutico de Jesus. Quando Jesus disse: vai e se lava, ele foi, se lavou e voltou vendo para a glória de Deus. Pode estar dando uma pioradinha, mas você vai se lavar e daqui a pouco você vai ver coisa que você nunca viu. Então Jesus manda os discípulos entrarem na cidade. E ele diz aos discípulos: vocês vão chegar lá e vão encontrar um jumentinho em que ninguém nunca montou. E quando vocês chegarem lá, ele vai estar amarrado, ele vai estar atado. E vocês vão desamarrar, vão trazer para mim. E se o dono perguntar, vocês vão dizer que o Senhor vai usar. E a Bíblia diz que os seus discípulos vão, e agora Jesus não poderia entrar de qualquer jeito agora. Agora é a última entrada, essa entrada foi profetizada. A entrada foi profetizada por Zacarias. Zacarias 9:9 vai dizer: alegre-se muito, ó Sião. Exulte, ó Jerusalém, porque aí vem a ti o teu rei, vitorioso, santo e humilde, montado em um jumentinho. Jesus precisaria cumprir essa última profecia. E aí ele manda os discípulos, e os discípulos vão. E aí agora, meu irmão, é algo poderoso. Jesus, para fazer a entrada triunfal, não escolheu uma carruagem, não escolheu um cavalo de raça, não escolheu um camelo de estatura elevada. Jesus escolheu um simples jumentinho. Jesus escolheu aquilo que de mais simples tinha para fazer a última entrada que daria a ele o título de Rei da Glória. Jesus escolheu para participar desse momento um ser extremamente simples. Talvez você olhe à sua volta e percebe pessoas com uma capacidade intelectual, de força muito maior que a sua, e por isso você se trava dizendo: Deus não pode me usar. Ah, meu irmão, é na tua simplicidade que Jesus vai fazer o poder dele se aperfeiçoar. É na tua falta de capacidade que o Senhor vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. É por você não ser que Ele está te escolhendo, porque Deus faz isso. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. O texto vai dizer que Jesus escolhe esse jumentinho simples para fazer parte desse grande projeto. E o texto vai dizer que esse jumentinho estava amarrado. Amarrado significa, meu irmão, que a liberdade dele era limitada. Quantas vezes eu e vocês dizemos: ninguém me manda, ninguém
ninguém me manda. E aí você vai ver que para uma obra grandiosa, Jesus usou alguém que estava amarrado. Amarrado significa se submetia à liberdade cerceada que ele tinha. Talvez você tenha uma limitação aí, é financeira, é física, é intelectual, uma limitação que você tem. Essa limitação é uma cordinha, mas essa cordinha não impede de Jesus te usar. Essa limitação de não poder ir aonde você quer não te impede. Não te impede. Não existe corda que seja mais forte que o poder de Jesus de Nazaré. O texto vai dizer que o jumentinho estava amarrado. Aquele animal estar amarrado significa que ele tinha um dono. Jesus poderia pegar um animal silvestre, selvagem, mas escolheu usar alguém que tinha um dono, alguém que tinha sobre a sua vida um Senhor, alguém que não fazia as coisas da maneira que queria, ele já tinha um entendimento de submissão. Eu e você temos um Senhor sobre a nossa vida. Eu e você temos um dono sobre a nossa vida. Eu e você não vamos para onde nós queremos, não, nós vamos para onde o Senhor nos enviar. E aí é maravilhoso, que eles desatam o jumentinho, e agora ele tem liberdade. E você não vê relatos do jumentinho dando coice, cabeçada e saindo correndo. Jesus mandou alguém o libertar. Mas a partir do momento que estava livre, ele continuou andando na presença daquele que o libertou. E essa limitação financeira vai acabar, você vai começar a ir a lugares que você sempre sonhou, daqui a pouco as coisas vão acontecer, mas quando essa cordinha se cortar, vamos continuar correndo para Jesus. Quando essa limitação acabar, vamos continuar apaixonados por Jesus. Quando a gente for livre, vamos continuar andando na direção do nosso Senhor. Essa corda vai se romper em nome de Jesus, e eu creio que para muitos será nessa noite. Mas quando não tiver mais nenhum tipo de limitação física, que o nosso alvo continue sendo Jesus Cristo. O texto vai terminar dizendo que aquele jumentinho nunca foi montado. Nunca ter sido montado significa dizer que ele não tinha experiência prévia. Existem pessoas nesse tempo que Jesus está chamando para fazer coisas que nunca fizeram. E você está se negando porque você diz: eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu tenho medo. E Jesus está te dizendo: a tua incapacidade ou a tua falta de experiência prévia não anula o meu poder. Apenas diga: eis-me aqui e eu te conduzo, eu vou sobre você e a minha presença te guia. Jesus está te chamando para fazer coisas que você nunca fez. Não tenha medo, Jesus vai te ajudar. Ele está te pedindo para dizer coisas que você nunca disse. Não tenha medo, Ele vai te ajudar. Até aqui talvez você foi rígido, dizendo: não, foi ele que me feriu, foi ela que me feriu, eu não quero saber, eu tenho a razão. E Jesus está dizendo: ei, vamos começar a dizer coisas que você nunca disse. Vai lá e diga: me perdoa. Mas eu não sei, pastor, eu nunca fiz isso, eu sempre fui dono de mim. E hoje Jesus está dizendo: eu sou o teu Senhor. A tua incapacidade, a tua inexperiência não param o meu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O texto vai dizer que eles levam o jumentinho, e quando levam ele, perguntaram: o que vocês estão fazendo? Alguém percebeu que aquele que estava preso agora estava livre. E se alguém percebe e se incomoda com a liberdade de quem Cristo está libertando, é o próprio Cristo que coloca o seu nome em jogo, dizendo: eu vou usar ele, ninguém para.
Deus vai te usar, e debaixo da vontade de Deus, meu irmão, o mal não pode te parar. As limitações humanas, as cordinhas não vão te parar. Você vai viver os sonhos de Deus para a glória dele. E que essa seja a noite em nome de Jesus. Se coloque de pé.